Fala rapaziada, tudo certo? Após a demissão de Paulo Brax na última quinta-feira, depois que o Vasco confirmou a permanência na elite do futebol brasileiro um dia antes, nesta segunda-feira o clube anunciou o seu novo diretor esportivo e é o renomado Alexandre Matos. E para o vídeo de hoje trago para você os principais motivos que fizeram o Cruz Maltino ir atrás do Matos. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Quando citamos o nome de Alexandre Matos, estamos falando aí de um dos melhores diretores executivos do futebol brasileiro, A gente pode falar também do Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro, Bruno Spindl do Flamengo, o Anderson Barros do Palmeiras, o Diego Serri do Bragantino, o Thiago Escuro, que era do Bragantino, hoje está no Mônaco da França, o próprio Edu Gaspar, que está no Arsenal, e o Alexandre Matos está nesse bolo aí como um dos principais nomes dessa função. Não à toa, foi eleito o melhor diretor executivo de futebol pelo CONAFUT durante 4 anos seguidos, 2013, 14, 15, 16. E o CEO do Vasco, no fim da última semana, por volta de sexta-feira, o Lúcio Barbosa, deu uma entrevista coletiva falando principalmente pelas características que ele, não só ele, mas a 777 Partners, todas as pessoas que gerem a SAF do Vasco, e ele citou principalmente as características que o clube queria para assumir o posto dessa função. Saca só o que ele falou. Alan Santos do BTB Esportes, eu queria perguntar se você falou muito sobre mudança de perfil. Essa mudança de perfil passa por alguém com experiência vitoriosa para vir para o Vasco e gerir o futebol, alguém que já foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, alguém com nome forte, passa por isso também com experiência vitoriosa no futebol brasileiro, e claro, se já tem nomes na mesa, mesmo que você não revele, se já tem alguém que, na sua cabeça para vir para o Vasco. Com certeza, acho que isso é importante, mas novamente a gente vai falar de nomes mais para frente, mas isso é importante sim, isso pesa. Pois é, cara, o Vasco gostaria de um diretor de futebol com um perfil vencedor para que o Vasco consiga voltar a lutar por coisas grandes, principalmente por classificações em competições sul-americanas e também por títulos. E o Alexandre Matos se encaixa perfeitamente nesse perfil, Tetracampeão brasileiro, 11 títulos no currículo, recentemente foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, fez parte de contratações bombásticas pelas equipes que passou. No Cruzeiro contratou Ricardo Goulart, contratou Everton Ribeiro naquele time que foi bicampeão brasileiro. No Palmeiras também teve contratações bem chamativas, inclusive de atletas que estão no atual elenco do Verdão, o Everton, Gustavo Gomes, Dudu, Scarpa que já saiu, Felipe Melo que já saiu, o próprio zagueiro Luan, revelado nas categorias de base do Vasco, Marcos Rocha, enfim, outros atletas que ainda permanecem no elenco e fazem parte desse sucesso recente do Palmeiras, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão de tudo, E muitos desses atletas foi o Alexandre Matos que conseguiu trazer pro Palmeiras, Inclusive teve uma contratação que chamou muito a atenção, e ele cita inclusive em um dos seus livros, que é da contratação do Roger Guedes, Já estava no último dia de janela de transferências, ele estava no Palmeiras, E ele estava com o intuito de trazer o Roger Guedes, só que ele não queria, ele queria agradar a todos, O Criciúma, a equipe que o revelou, a equipe chinesa que ele tinha atuado, o próprio Atlético Mineiro, que também deu bastante visibilidade para o Roger Guedes. E o Alexandre Matos conseguiu trazer o jogador agradando todas as partes, de certa forma surpreendendo muita gente que já estava considerando que o Palmeiras não ia conseguir trazer o atacante, Então o Matos tem um histórico realmente de contratações, cara. Fez parte do maior investimento da história do Atlético Paranaense agora. Trouxe Coelho, Canóbio, Bruno Zapelli, Alex Santana, trouxe de volta o Fernandinho. Então
fez e faz parte aí das principais contratações que o Furacão teve aí nos últimos anos. Não à toa, acabei de citar, né? Foi vice-campeão da Libertadores. E agora ele chega ao Vasco justamente com uma expectativa enorme, né? Não só da SAF do clube, mas também por parte dos torcedores que depositam uma confiança no diretor de futebol para conseguir trazer contratações e mudar o patamar do Vasco. Vale a gente destacar que para o ano que vem, que para 2024, o Vasco terá cerca de 250 milhões de reais para investir em contratações e pagamento de folha salarial. Então, o Matos vai ter a chance, vai ter a oportunidade, vai ter estrutura para conseguir fazer o seu trabalho, para conseguir contratar atletas que mudem o patamar do Vasco e faça novamente o Vasco lutar por coisas grandes, que o Lúcio Barbosa falou, inclusive, na entrevista coletiva, né? Onde o lugar que o Vasco, inclusive, merece. Então era isso, cara. O Vasco queria um perfil vencedor, um cara experiente, com bagagem, que tem um histórico, que consiga ter as costas largas para comandar um clube desse tamanho, que talvez tenha faltado um pouco para o Paulo Brax. Não à toa foi muito criticado, principalmente pelas contratações, pelo que o Vasco gastou e pelas contratações que fez no início desse ano, no início de 2023, e apesar de ter corrigido um pouco do meio do ano com aquelas contratações de Medel, de Paulinho, Verratti, enfim, o Payet, principalmente essa espinha dorsal da equipe, fez com que o Vasco melhorasse no segundo turno de forma significante, aliada também à vinda do Ramon Dias, e conseguisse se livrar do rebaixamento e permanecesse na elite do futebol brasileiro. Se o Vasco queria um perfil vencedor com bagagem, Alexandre Matos se encaixa perfeitamente nisso. E aí, torcedor, gostou da contratação dele? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.